Olá, que a gloriosa paz do Senhor Jesus venha ser com todos. Eu quero neste momento deixar uma palavra que fala a respeito de Deus, nosso Senhor, aquele que nos amou de tal forma que deu seu Filho unigênito, para que não venhamos a perecer, mas que através da nossa fé nós venhamos ter a vida eterna. Para que nós possamos a compreendê-lo melhor, Jesus, no início de criação de todas as coisas, ele estava juntamente com Deus, com o Pai. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, Jesus, o Verbo, a Palavra, nada teria sido feito. No início, quando Jesus, o Verbo, a Palavra, estava com Deus, não era conhecido o Verbo, a Palavra, não era conhecido pelo nome de Jesus, porque não havia chegado o tempo estabelecido por Deus de ser revelado o nome daquele que viria, que despiria-se de sua glória para ver vencer a morte e nos conceder vitória. Então ele somente era conhecido como o Verbo, a Palavra de Deus. Eu vou estar lendo a Palavra de Deus, que ela se encontra escrito aqui no livro de João, no seu capítulo 1, que está escrito desta forma: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio era o Verbo, no princípio era a Palavra, e o Verbo estava com Deus, e a Palavra estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. No princípio era o Verbo, no princípio era a Palavra, e a Palavra estava com Deus, e a Palavra era Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio da Palavra. Louvado seja Deus. No versículo 4 está escrito assim: a vida estava nele, ou seja, na Palavra. A vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunho, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdade. A luz que vinda ao mundo alumia a todo homem. Estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quanto o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Muito bem, nós bem sabemos que Jesus, ele é o Filho de Deus, que Jesus, ele é o Verbo, e nós bem sabemos que no princípio, ele sendo o Verbo, ele sendo a Palavra, ele estava com Deus. E nós bem sabemos que ele veio ao mundo, despiu-se de sua glória, veio em forma de ser humano, em forma de homem, a fim de que todos que crescem nele, na Palavra, fossem feitos filhos de Deus. Amados, para que o ser humano venha o receber, o aceitar e crer que Jesus é o Filho de Deus no coração, é necessário que o ser humano, o homem, todos nós nascemos por meio do pecado, porque
O pecado entrou no mundo a partir do momento em que Adão e Eva desobedeceu às condições a qual o Pai havia estabelecido a eles. E depois, a partir deste momento, todos nós nascemos do pecado. Queridos e amados irmãos, mas nós acabamos de ler esta palavra que fala a respeito da palavra de Deus, a respeito do verbo que ele estava com Deus e de que ele, o verbo, a palavra era Deus e que este verbo, a palavra, ela se fez carne e habitou entre nós, mas o mundo, muitos não o receberam mais. Todos aqueles que o receberem terão direitos de serem chamados, feitos filhos de Deus. Queridos irmãos, tudo vem por meio da fé. É necessário que nós venhamos abrir nossos corações para acatar as condições de Deus e recebermos a bênção de Deus que vem a ser a vida eterna. A palavra de Deus, ela é bem clara quando ela relata no livro de Romanos, no capítulo 10. A palavra de Deus, ela relata assim: louvado seja o nome santo do Senhor. Livro de Romanos, capítulo 10, no versículo 9, no versículo 7. Nós temos que ter, sim, que Jesus, ele é o Filho de Deus e que ele despiu-se de sua glória e que ele foi crucificado para perdoar os nossos pecados, mas nós temos que recebê-lo, ele como nosso Senhor. Romanos capítulo 10, versículo 6 abaixo. Romanos 10, verso 6 abaixo está escrito assim: mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer de volta a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, levantar a Cristo dentre os mortos. Porém, o que diz? A palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos, de acordo se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Queridos e amados irmãos, vocês que por acaso começaram a ver este pequeno vídeo, louvado seja o nome santo do Senhor, aqui está falando que nós precisamos crer em nosso coração que Jesus, ele é o verbo, e que Jesus, ele é a palavra, e que no princípio da criação, o verbo, a palavra, Jesus, ele estava com o Pai, e todas as coisas foram criadas, feitas por intermédio de Jesus, por intermédio do verbo, da palavra. E nós lemos aqui que se com a nossa boca nós confessarmos, louvado seja o nome santo de Cristo, que Jesus, ele é o Filho de Deus, que ele foi morto, mas ele ressuscitou. Se nós confessarmos ele como Senhor de nossas vidas, mas crermos verdadeiramente, sem sombra de dúvida em nossos corações, para que nós venhamos ser salvos. Mas a Bíblia Sagrada, o querer do Senhor Jesus, ele tem várias as condições, aleluia, impostas, condições que se nós quisermos receber algo do Senhor, nós precisamos entrar nestas condições. Louvado seja Deus. O próprio Jesus deixou escrito no livro de Marcos, no seu capítulo 16, louvado seja Deus, Marcos capítulo 16, versículo 15, o próprio Jesus, antes dele subir
ao céu antes dele ir para junto com o Pai. Ele deixou escrito no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Jesus disse assim, disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. E estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem não lhes fará mal, e se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Nós vemos, queridos amados irmãos, que quando Jesus disse, ide pregai o Evangelho, quem crer e for batizado será salvo. Quem crê que é necessário confessar a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e crer no seu coração será salvo. Quem crê na decorrência de sua jornada na presença de Deus, crê que é necessário que venha a ser batizado, descer as águas do santo batismo por imersão, aleluia, mas isto pela fé, não para fazer a vontade do homem, mas para que venha nascer novamente, amados e queridos irmãos. Todos terão que confessar a Jesus como Senhor, mas nosso Deus, de tão misericordioso que Ele é, que Ele enviou Jesus, o seu Filho querido, para que todos tenham o direito, tenham ali a chance de confessar a Jesus como Senhor, aleluia, da sua vida, aqui enquanto está caminhando nesta peregrinação. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu quero estar lendo aqui a palavra do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor também, que está no livro de Romanos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, Deus maravilhoso, Deus vivo, Deus santo, aleluia. Tu és o Deus fiel, o Deus poderoso, o Deus vivo, Pai. Como diz na palavra do Senhor, que todos teremos que confessar ao Senhor Jesus como Senhor. Romanos capítulo 10, no versículo 9. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão a respeito da salvação. Amados e queridos irmãos, a partir do momento em que nós confessamos a Jesus como Senhor, aleluia, e Salvador de nossas vidas e cremos em nossos corações, os nossos nomes, eles são escritos no livro da vida, livro esse que um dia ele irá ser aberto e que só receberá a salvação aqueles que tiverem o nome escrito no livro da vida. Porque tudo estas palavras que eu estou dizendo não são palavras minhas, mas palavra de Deus. Louvado seja Deus. Eu quero vos deixar também uns versículos da palavra de Deus, que ela se encontra no livro de Daniel, no seu capítulo 12. São palavras do profeta Daniel, muito antes que Jesus, o Verbo, tivesse vindo ao mundo para nos resgatar, para perdoar os pecados de todos nós, aleluia, pecadores. O profeta Daniel, ele já profetizou acerca disso, acerca que é necessário ter um nome escrito no livro para ser salvo. No passar dos tempos, aleluia, a vontade do nosso eterno Deus, ela foi se cumprindo e nós vemos que está prestes à volta do Filho Santo de Jesus a buscar a sua igreja. No livro de Daniel, no seu capítulo 12, do versículo 1 até o versículo em que Deus gerar o meu coração, eu vou estar lendo.
o livro do profeta Daniel, capítulo 12. Se você quiser acompanhar agora neste momento, pode ficar à vontade, mas se tiver alguma dúvida, louvado seja o nome santo do Senhor. Peça sabedoria a Deus, peça sabedoria a Deus, que o Espírito Santo vai se revelar ao seu coração as palavras, louvado seja Deus. Aleluia. Livro de Daniel, capítulo 12, diz assim: neste tempo nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Naquele tempo haverá angústia como nunca se houve sobre a face da terra, mas naquele tempo será salvo todos aqueles que estiverem o nome escrito no livro, ou seja, creio eu que é no livro da vida, e para que venhamos a ter nome escrito no livro da vida, é necessário nós entrarmos na condição de Deus, a condição da palavra do Senhor, como eu acabei de ler agora há pouco no livro de Romanos, no capítulo 10, no versículo 9, a saber-se com a sua boca confessar que Jesus, ele é o Filho de Deus e que ele foi morto, mas que ele ressuscitou, e confessá-lo como o Senhor de sua vida e crer no seu coração, será salvo. Porque nós bem sabemos que Deus, ele tem tudo sob controle, e a palavra de Deus, ela jamais voltará vazia. Eu estou trazendo esta palavra ao seu coração para que você possa compreender que Deus, ele tem uma vida eterna, mas através desta bênção que Deus tem, ele também tem uma determinada condições essa que Deus não admite passarmos por cima jamais, porque a palavra de Deus, ela já veio para nos advertir deste dia mau que está por vir. Louvado e engrandecido o nome santo do Senhor. Quando nós lemos o livro de Daniel, no seu capítulo 12, que fala que se levantará Miguel, o defensor do povo de Deus, louvado seja Deus, para livrar, louvado seja Deus, o povo do Senhor, mas haverá salvação para todos aqueles que estiverem escritos no livro da vida, aqueles que dobraram os seus joelhos aqui, em vida, enquanto estamos caminhando neste corpo, nesta vida presente, aleluia. Porque, queridos irmãos, todos nós vivemos, aleluia. Deus colocou a eternidade na vida do homem, sem que mesmo ele venha a saber que Deus colocou a eternidade. Se não for por intermédio da palavra de Deus, se não for por intermédio da revelação das santas escrituras, como nós lemos no livro de João, que no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dela, a palavra de Deus. Quando eu falo sobre que nós precisamos crer, confessar a Jesus como Senhor de nossas vidas, eu não estou falando que nós precisamos virar crente, não. Eu estou falando pela autoridade que vem sim do Espírito Santo, através da sua palavra, que quando nós cremos e confessamos ao Senhor como Senhor de nossas vidas, crendo em nossos corações, nós estamos fazendo confissões com os nossos lábios, e para a justiça, e
crendo em nossos corações que é para a salvação, e os nossos nomes eles serão escritos no livro da vida, livro este que no futuro serão abertos e só terão a vida eterna aqueles que tiverem o nome escrito no livro da vida. Mas para todos aqueles que não se prostrarem, não confessarem a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eles terão que se dobrar, sim, eles terão que confessar ao Senhor, sim, mas mesmo que não seja nesta vida que nós estamos presentes, porque a partir do momento em que nós fechamos os nossos olhos sem confessar ao Senhor, a Cristo como nosso Senhor, quando nós não cremos, fechamos os nossos olhos e descemos à sepultura, nós bem sabemos que a palavra do Senhor ela não volta vazia, e toda língua confessará, todos os joelhos se dobrará diante de Jesus, queira por bem para a salvação ou queira por mal para a perdição eterna. E é por isso que eu vou estar lendo aqui a palavra de Deus que está no livro de Isaías, capítulo 45, no versículo 23. Deus, o próprio Deus, o próprio Verbo, ele faz um juramento. Está escrito Isaías 45, versículo 23 abaixo. Olha só o que o Verbo diz, olha só o que Deus diz: por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que era justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo joelho e jurará toda língua. Deus ele faz um determinado juramento que a palavra dele sai tudo que é reto, e que se ele deixou, aleluia, o acesso, a condição de nós confessarmos ele como Senhor de nossas vidas enquanto estamos com vida neste tabernáculo que um dia irá descer ao pó da terra, nós vamos receber a nossa bênção, nós vamos herdar a salvação. Mas que se não confessarmos aqui, nós teremos que confessar no porvir, porque até mesmo aquelas pessoas que negaram ao Senhor, até mesmo aquelas pessoas que perseguiram os profetas do Senhor, que perseguiram o povo de Deus, até mesmo aquelas pessoas que nos tempos de hoje persegue o povo de Deus, que não dá sossego para que o povo de Deus venha semear o Evangelho. Existem nações em que os governantes penalizam os servos de Deus com penas de morte. Mas eu quero vos dizer algo, mesmo que isto suceda, estes governantes que faz tal coisas, eles também terão que dobrar os joelhos diante de Deus e ali louvado seja Deus e confessar, aleluia, que o Senhor é Deus poderoso, Rei dos reis e Senhor do Senhor. Os joelhos deles também irão se dobrar. Você se lembra daquelas passagens que falam a respeito de Hitler, de Mussolini, de Napoleão Bonaparte, de Valdez, que havia negado a existência de Cristo em todas as suas filosofias? Eles também se dobrarão aos joelhos, aleluia, perante ao nosso Senhor Jesus, perante ao Verbo que fez todas as coisas. Nós vemos que isto sim é um juramento do nosso Deus, como eu lhe acabei de ler agora. Por mim mesmo tenho jurado, Deus disse, por mim mesmo eu tenho jurado, louvado seja Deus. Da minha boca saiu o que era justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo joelho, e jurará toda língua. Todos os joelhos se dobrará, jurará toda língua. E a palavra do Senhor, ele disse, ele jurou que jamais voltaria atrás. Portanto, eu aconselho a vós, amados e queridos ouvintes, irmãos, que se você almeja, aleluia, ter a vida eterna futuramente no porvir, é necessário se prostrar, render a glória ao nosso Senhor Jesus, porque nós servimos a esse Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, que ele jamais dividiu a sua glória
história com ninguém. E Ele quer te salvar, Ele quer te dar a vida eterna, Ele quer te abençoar, aleluia. Até mesmo quando você está caminhando neste corpo presente sobre a face da terra, Ele quer fazer você ser um vaso usado nas mãos dEle, para impor as mãos nos enfermos e os curarem, para expelir os demônios em nome do Senhor Jesus, aleluia. Mas todos aqueles que negaram, aqueles que não creram, aleluia, louvado seja Deus, na palavra de Deus, eles terão que dobrar os joelhos. Foi por isso que Jesus Cristo disse assim: ide, pregai o evangelho a toda criatura, ide, falai do amor de Deus, o evangelho de Cristo Jesus, o evangelho da salvação para todas as criaturas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Portanto, eu posso vos afirmar, louvado seja Deus, que Deus tem a vida eterna para todos aqueles que creem, que Deus tem a vida eterna, louvado seja o nome santo do Senhor, para entregar a todos aqueles que ouvem a voz do Senhor, que se esforça para entrar nas condições de Deus, porque Deus tem o prazer de nos abençoar, aleluia. Por mais que no princípio, quando Deus criou o homem, Deus fez o homem dando a ele uma imortalidade. Imortalidade essa que era condicional, ou seja, para que o homem fosse ser imortal, viesse a não morrer, o homem tinha que ouvir a palavra do verbo, a palavra de Deus, a qual Deus disse para eles. Deus disse pela sua palavra a eles: olha, Adão, você está vendo todas estas frutas no meio do jardim, mas eu quero apresentar esta árvore que está no meio, no centro do jardim. Esta árvore chama-se árvore do conhecimento do bem e do mal. Nunca toque neste fruto desta árvore, porque o dia em que você tocar no fruto desta árvore, você certamente morrerá. O homem sabia da condição, porque a palavra de Deus havia o dito, Deus havia pronunciado. O verbo, a palavra pronunciou ao homem. Hoje, o verbo, a palavra de Deus nos pronuncia também, que quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Aleluia. Mas Adão não ouviu ali as condições da palavra de Deus. Aleluia. E nosso Deus, Ele é um Deus que Ele é imutável. A sua palavra jamais tornará vazia. No versículo 2 do capítulo 12 do livro de Daniel está escrito assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Ou seja, todos que adormeceram no pó da terra ressuscitarão. Aqueles que confessaram e creram em seu coração que Jesus, Ele é o Filho de Deus. Aqueles que creram e confessaram Jesus, aquele que estava no princípio com Deus, aquele que no princípio era Deus, aquele que todas as coisas foram feitas por intermédio dele e que sem ele nada do que foi feito teria sido feito, segundo a palavra de João, capítulo 1, dos seus versículos abaixo. Todos aqueles que confessaram e creram e caminharam perseverando até o fim, eles ressurgirão também. Louvado seja o nome santo do Senhor, porque chegará um grande dia em que soará a trombeta, soará, louvado seja Deus, em que todos os que adormeceram no pó da terra em Cristo Jesus, todos aqueles que o aceitaram, confessaram Jesus como Senhor, todos aqueles que não negaram o nome do Senhor Jesus, eles têm o nome escrito no livro da vida. É por isso que está escrito assim: haverá tempo de angústia, o qual nunca houve desde que houve na nação até aquele tempo, mas naquele tempo será
salvo o teu povo. Todo aquele que for achado escrito no livro, será salvo todo aquele que for achado escrito no livro. Portanto, quando soar a trombeta, ressuscitarão os mortos primeiro, louvado seja Deus, e receberão um corpo de glória, um corpo, aleluia, onde não haverá mais clamor, onde não haverá mais pranto e nem dor, porque todas as coisas passadas se farão novas. Mas para isso é necessário crermos em nossos corações, confessar ao Senhor enquanto estamos vivos nesse corpo presente, aleluia. E aqueles que não confessaram ao Senhor Jesus, aqueles que perseguiram o seu povo, aqueles que até mesmo tiraram a vida do seu povo, eles também ressurgirão, porque a terra, o mar e o ar darão conta de todos os seres humanos que foram mortos, e eles se prostrarão diante do trono de Jesus Cristo e prostrarão e dirão: este é o Rei dos Reis, este é Senhor do Senhor. As línguas deles confessarão, mas eles não confessaram quando estavam em vida, não creram quando estavam em vida. Então eles confessarão para desprezo e horror eterno, ou seja, para serem lançados no lago de fogo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Esta palavra aparentemente parece ser uma palavra dura, mas esta palavra não é dura. Esta palavra é uma palavra de advertência